TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso maravilhoso e belíssimo programa Páginas da Bíblia, essa nova temporada, descobrindo, conhecendo, enaltecendo as mulheres da Bíblia, esses grandes personagens, umas que brilharam feito luz e estrelas, outras não tanto, e outras que foram até um pouco deprimentes na nossa história, mas que não podemos deixar de considerar como sendo uma personagem que nós precisamos entender sua caminhada e o porquê delas estarem aqui sendo citadas. Eu estou hoje contando com os ensinamentos e orientação dos nossos mestres, agradeço a presença do professor Osmar. Obrigado, estamos juntos novamente. O diácono José Carlos, agradecida também. No meio de vós como aquele que serve. E como todos nós estamos aqui a serviço, estamos no meio de todos vós aí, que estão assistindo e acompanhando o nosso estudo de hoje. Eu quero já começar dando seguimento a esse belíssimo livro de poemas que enaltecem o amor humano como realmente fosse a manifestação do Deus divino em cada um de nós. Eu peço que você abra, portanto, o Cântico dos Cânticos. Nós vamos pular lá para o capítulo 6. Nós temos aqui nesse livro apenas 8 capítulos. Nós fizemos um estudo inicial no programa anterior. Se você perdeu, procure no YouTube, você vai encontrar esse material disponível lá. E vamos fazer hoje, então, o capítulo 6. Vou ler rapidamente, pedir que o diácono José Carlos possa fazer a nossa orientação a respeito desse texto. E o Osmar, professor Osmar, vai nos fazendo as considerações. Okay. Né? Aqui vai estar o poema dizendo assim: onde anda o teu amado, ó mais bela das mulheres? Aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Meu amado desceu ao seu jardim, aos terrenos perfumados. Foi pastorear nos jardins e colher açucenas. Eu sou do meu amado e meu amado é meu, o pastor das açucenas. Diácono, aqui ela meio que está perdida procurando esse amado, mas a gente já não estava vendo que esse amado já é conhecido, ou aqui ela já está fazendo uma abstração de um amor ainda maior do que aquele amor carnal que representa esse amor divino? Então, o amor carnal, o amor conjugal, é uma representação, é um sinal do amor de Deus para conosco, como já dizíamos antigamente. E aqui nós podemos fazer então essa interpretação eclesiológica, né, do amor de Cristo pela sua igreja. E também dessa relação de Deus com a alma humana. Porque, como dizia Santo Agostinho, a nossa alma não encontra repouso enquanto não descansar em ti. Nossa alma tem sede de Deus, como diz o salmista. Não é? E quando nós nos afastamos, interessante que o amado nunca se afasta, nós nos afastamos dele. Então, assim como a esposa, ela sente saudades do seu esposo quando ele não está presente, você é esposa, você sabe disso, né? O amado também sente saudades da sua esposa quando ela está longe, e não é? Então aqui a amada, do ponto de vista conjugal, ela sente a falta, a saudade desse seu esposo, um sentimento muito belo, profundo do ser humano. Mas por outro lado tem essa interpretação alegórica, lembrando o povo de Deus, que nós já dizíamos no programa anterior, né, que representa o amor de Deus pelo seu povo, né? Aqui nós temos o amor de Deus, o amor de Jesus pela sua igreja. E cada um de nós somos essa igreja. Todos nós somos enxertados no corpo místico de Cristo. Quando nós estamos
nos afastamos de Deus, a nossa alma sofre, porque nós temos sede de Deus. Nossa alma não descansa enquanto não repousar em Deus, né? Então, é essa a falta que ela sente, né? Onde anda o teu... Eles perguntam, onde anda o teu amado? Aqui é o coro, né? Ó mais bela das mulheres, onde anda o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Então, nós, enquanto igreja, buscamos a Deus, né? Tem até aquele cântico bonito de ordenações que nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. E aí depois aquele refrão, unidos a nossos pastores, nós iremos a ti. Então lembra, não é? Um pouco essa busca, essa caminhada da igreja com Jesus. E aí nós temos a amada responde, meu amado desceu ao seu jardim, aos terrenos perfumados, foi pastorear nos jardins. E aí quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor de nossas almas? Jesus. Então nós já temos aqui assim prefigurada lá no Antigo Testamento, 5 séculos, não é? Antes de Cristo, essa relação de Cristo, o bom pastor, né? Ele é o pastor. Então, é muito bonita essa interpretação também eclesiológica. Lá no final do programa nós vamos ver que tem uma dimensão mariológica também, né? Tá. Professor Osmar, eu já estou indo assim mais para o lado assim bem mundano, bem material dessa mulher que busca esse amado. Eu estou vendo assim como se ele tivesse morrido e ela diz, o meu amado desceu ao seu jardim, como se ele tivesse sido sepultado. Quem volta ao jardim é como se tivesse voltado ao jardim do Éden, onde teve todo o início da criação, onde houve a formação do homem. Esse homem volta ao colo do Pai, ao jardim eterno, para colher as açucenas, quer dizer, para buscar as delícias que só o Senhor poderia oferecer, né? E ela faz esse prenúncio e um anúncio desse juramento eterno. Perdi meu amado, mas eu sou do meu amado para sempre. Bonito, né? Aquela que talvez fique viúva e sozinha, mas que veja naquele amado aquela eterna jura de amor. Como que nós poderíamos ver de outro? Eu acho que você tem uma outra visão diferente da minha também, né, professor? Não, a gente segue esse diapasão aí, mas eu queria acrescentar aqui o tema. Sim. Que é um tema eterno dentro do Cântico dos Cânticos, que é aquele que busca e encontra, ou aquela que busca, a amada que busca o amado. Certo. A gente lembra lá no início, a pretensão era simplesmente evocar este sentimento entre um homem e uma mulher. A primeira questão. E aí, esta coisa, ela vai se espiritualizando a partir da tradição, como o diácono já colocou para nós aqui. A tradição trouxe, e aí ela vai fazendo a gente fazer memória. Como, por exemplo, você lê no versículo 2, o meu amado desceu ao jardim. A gente vai lembrar então o primeiro casal que Deus criou e colocou num determinado lugar e disse para ele, cuida deste lugar, porque este lugar é teu, é a terra. Certo. É o nosso planeta. Aí entra um pouquinho da gente ter o cuidado com a nossa casa, com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país. Exatamente. E com o mundo. Então não é uma palavrinha qualquer que está aqui. Quando o autor faz a gente fazer memória, ele quer lembrar que foi construído a sacrifício essa história, essa relação de um Deus, né? A tradição já trazendo, por exemplo, que ama seu povo. E esse Deus busca, e ele quer encontrar. Então, olha que metáfora mais maravilhosa essa. Né? O tema é busca e encontra, e por trás disso está o simples relacionamento de um homem e de uma mulher, criação de Deus, colocada no jardim. Para que a gente lembre disso. A gente não pode esquecer disso. E de que esse relacionamento, ele é feito de carinho, de afeto. Né? Mas eu queria lembrar, Ana, você mostrou esse livro aí do Sebi, do Carlos Mestres, e você podia focar aqui para nós, Fábio? Ele traz... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Ele traz uma interpretação
que eu gosto muito, que chama Chaves de Leitura. E uma das chaves, são 7 chaves de leitura aí. E uma delas, colocada para nós, Ana, é a mulher enquanto mulher que ama e é amada. Então é uma chave de leitura. Por que que ele coloca como uma chave de leitura? Porque, como o diácono já fez uma recapitulação, esse livro é no contexto do século V, do pós-exílio, em que estava havendo uma reforma, como a reforma hoje que está acontecendo no Brasil. Naquela reforma do século V, no pós-exílio, as mulheres estavam sendo marginalizadas pela impureza, por causa da menstruação. Então a mulher menstruava, ela saía do segmento religioso. Ela ficava à margem, não podia participar. Então este é um grito. É um grito. A mulher, enquanto mulher, ela ama e ela é amada. Ela não pode ser retirada do sagrado. Então é um grito que o livro dá para nós. Então essa é uma chave de leitura interessante. E no segundo, a mulher, ela é expulsa porque estavam fazendo uma reforma, e nesta reforma os maridos que eram casados com mulheres estrangeiras tinham que deixar de lado as mulheres. Olha que situação mais difícil que esse reformista colocou as mulheres. E colocou os maridos também, que situação difícil dele ter que abrir mão e ela ter que aceitar essa expulsão, né? Esse livro do CB, do Carlos Mestres, ele traz esta qualidade para a gente. São 7 chaves de leitura, essa então é uma delas. Então, para a gente melhorar a nossa qualidade de leitura, a gente poderia até fazer, né, buscar e ler. Né? E agora, voltando à chave alegórica, eu queria lembrar algo muito importante no Novo Testamento, o contexto da ressurreição do Senhor. Vocês sabem que nosso Senhor foi enterrado num jardim. E existia entre os discípulos e discípulas uma mulher muito importante, que era Santa Maria Madalena. E ela vai visitar Jesus, encontra o túmulo vazio, e acontece a mesma coisa que aconteceu com essa amada. Ela, que sofreu muito na vida, foi injustiçada por muitos homens, ela encontrou o grande amor da vida dela na pessoa de Jesus, o bom pastor. O bom pastor. E na morte do bom pastor, ele foi para onde? Para o jardim. Para o jardim. E quando ela vê que o túmulo está vazio, ela pensa que roubaram e que sumiram com o corpo do amado dela, que era o grande amor da vida dela, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela sai, encontra com Jesus ressuscitado, e ela pensa o quê? Que é o jardineiro. E aqui já é uma prefiguração disso. O amado e a amada. E Jesus ali é o jardineiro. E o que diz aqui? Né? Foi pastorear nos jardins. E lá naquele jardim, lembrando também lá o jardim do Éden, né, que você lembrou, mas nesse jardim o bom pastor está no jardim, ela confunde, né, com o jardineiro. Senhor, se sumiram com o corpo do meu Senhor, se tu sabes, me diz onde está, porque eu vou buscá-lo. E aí ele diz, Maria, e ela reconhece a voz, ela ouve a voz do amado e reconhece Jesus, no Jesus ressuscitado, e diz Rabuni, que quer dizer mestre. Então tem tudo a ver, né, essa passagem com essa passagem da ressurreição. Eu vou pedir agora, antes que acabe esse nosso primeiro bloco, que você vá até o capítulo 7. Nós vamos ler só o primeiro versículozinho, que vai dar margem a também uma figuração nova, um entendimento diferente. Volta-te, volta-te, Sulamita, volta-te, volta-te. Queremos te contemplar. Vós a contemplais, a Sulamita como uma dança em 2 coros. Quem é Sulamita? Então, esse nome Sulamita tem um radical que vai remeter tanto a Jerusalém, né, que é o lugar da paz, ao termo Shalom, que é essa paz que vem de Deus e que os judeus usavam para cumprimentar, e também com Salomão, que tem o nome derivado assim, é dessa paz. Então ele diz Sulamita, né, a pacificada. Então, pegando a interpretação natural,
A interpretação natural é quando nós interpretamos o Cântico dos Cânticos como cantando esse amor entre um homem e uma mulher. Então, o marido ele traz a paz para sua esposa. Né? Nós vimos no capítulo anterior que ela estava angustiada pela ausência. Aí a presença traz essa paz para a esposa. E vice-versa também, né? Do ponto de vista natural. Agora, do ponto de vista na leitura alegórica, na leitura espiritual, não é? Quem é que nos traz a paz? Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo vos dá. Quando Jesus ressuscitado entra lá no cenáculo fechado, a paz esteja convosco. Então, o noivo, não é? O esposo, é esse que traz a paz à sua igreja. Professor Osmar, antes que encerre agora esse primeiro bloco, o finalzinho aí desse versículo, vós a contemplais, a sulamita, como a dança em 2 coros. Isso é o casal que clama essa paz. É isso que o diácono estava falando. Isso é uma metáfora maravilhosa, uma linguagem maravilhosa para dizer isso, que na festa é que se encontra a paz. Quando a gente então toma o sentido da Eucaristia, a gente vai em busca da paz. O pacífico encontra a pacificada. Aquele que tem a paz encontra aquela que tem a paz. Isto se junta para celebrar o que o diácono estava dizendo agora para nós. O nosso conforto é encontrar a paz. E onde nós encontramos a paz? Na ceia, na festa eucarística. Uma coisa maravilhosa. No amor. E a festa eucarística é exatamente o casamento, né, do corpo místico de Cristo e a sua igreja, né? Isso. Esse casamento traz a paz para nós. E essa paz que é o tema da busca e do encontro. Quer paz? Busque Jesus. Eu vou pedir um pequeno intervalo enquanto você reflete sobre essa busca da paz em Jesus e já voltamos. Então, voltamos para fechar esse entendimento do Cântico dos Cânticos. Eu vou pedir que você vá ao final do livro, que é o 8º capítulo, no epílogo, que vai ser do versículo 5 até o 7º. Esse trechinho aí vai estar escrito: quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Sob a macieira te despertei. Lá onde tua mãe te concebeu e te deu a luz. Coloca-me como sinete sobre teu coração e como sinete em teu braço. Pois o amor é forte, é como a morte. O ciúme é inflexível como Sheol. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Yahvé. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Quisera alguém dar tudo o que tem para comprar o amor. Seria tratado com desprezo. Eu vejo assim que esse amor hoje não tem mais essa percepção que diz esse finalzinho do capítulo 7º. Quisera alguém dar tudo o que tem para comprar o amor. Diácono? Então, nós dizíamos no primeiro programa que a grande tese desse livro é o amor. O amor na dimensão eros, como figura, né? O amor, amizade, diálogo e, sobretudo, o amor ágape, esse amor que vem de Deus. Então, Deus é amor. Santo Agostinho, ele fazia uma bela analogia, dizendo que Deus é amor. O Pai é o amante, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. E o Espírito Santo é esse amor que nos une à Santíssima Trindade.
E é o mesmo amor que nos une a nós entre nós, em comunhão, né? Então, essa é a tese apresentada lá no início do livro. Se fosse um trabalho acadêmico, seria lá o resumo, o abstract, né, do trabalho. Ele começa ali falando sobre amor, e aqui temos a conclusão, né, desse trabalho. Qual que é a conclusão? Que Deus é amor, né? Que o amor é o sentido, e esse amor carnal, ele representa o amor de Deus. E somente aqui, nesse epílogo, que ele vai falar o nome de Javé. Durante o livro todo não se fala, apenas uma vez se diz o nome de Javé. Então, o amor é forte como a morte, o ciúme inflexível, não é? Quem ama geralmente tem o zelo, né? Tem o ciúme da pessoa amada. Deus também, diz a Sagrada Escritura, ele tem um amor zeloso para conosco. Deus tem um amor ciumento para com cada um de nós, né? Esse amor eros, como dizia o Papa Bento XVI. Então, esse amor conjugal, essa faísca do amor de Deus. Por isso que ele diz, não é, uma chama, uma faísca de Javé. Tem algumas tradições que dizem uma chama, né, uma chama do Senhor. E nada poderá apagar esse amor, né? As torrentes, as tempestades, nada consegue apagar esse amor, porque ele é eterno, ele vem de Deus. Aqui, professor Osmar, então, já no 6º versículo, vai tratar que o amor é forte, é como a morte, isso que o diácono José Carlos até citou de novo. O ciúme é inflexível como o Sheol. O que vem a ser o Sheol e por que ele é tão inflexível? Aí é uma questão mais acadêmica. Esse Sheol aqui, ele pode ser colocado como a morte. Essa relação, que ela é importantíssima, ela vai nos lembrar, na nossa relação cotidiana, nós, por exemplo, que somos casados, o texto, ele vai nos lembrar que nesta relação entre um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, ela não é uma coisa fantasiosa. É uma coisa cheia de sacrifícios. Tanto é que a tradição da igreja elevou a sacramento, Sim. a sinal de Deus. Então, quando a gente olha para a nossa realidade, para a igreja, e nós enquanto igreja, a gente vai lembrando que o amor é forte como a morte. Por quê? Porque no amor, no relacionamento entre o casal, nessa faísca de amor, olha quantas coisas, Ana, e nosso querido amigo pode ver, olha, eu me casarei com você para sempre. É Deus falando com o povo. E a resposta seria, para sempre na justiça, no direito, no amor, na ternura, na fidelidade, na cumplicidade. Olha a relação. E ela não está lá no céu, ela está dentro de uma casa, no conforto de uma casa. Pode ser uma casa rica, pode ser uma casa pobre, mas se houver este relacionamento de cumplicidade, como eu acabei de dizer, isto é sinal, é faísca de Deus. E aí a gente leva isso ao termo do sacramento. Olha aí os casais, olha como anda a vida dos casais, do amado e da amada. Perdeu a ternura, perdeu o carinho, perdeu a paixão. Vem para o livro de Cantares, vem para o Cântico dos Cânticos, vamos recuperar isso. Mas nada é fantasioso, tudo é feito de sacrifício, tanto é que a gente colocava agora mesmo que é na ceia que se celebra tudo, nas núpcias, no encontro daqueles que vivem juntos, aquele que busca a paz e que encontra a paz. A faísca de Javé é isto, é esse amor que é construído e não é fantasioso. E ele começa, como o diácono já colocou lá atrás, primeiro, entre duas pessoas de carne e osso, mas depois a tradição vem dizendo para nós e colocando referências, como a gente coloca Oséias, né? Capítulo 2,
do livro de Osés, você vai ver ali uma coisa fora do comum. Ele dando uma ordem para o homem casar com uma prostituta. É Deus que se coloca com o povo. E o povo precisa dar essas respostas para Deus. Então, essa eterna busca é um tema desse livro e que ele é bastante importante para a nossa vida de hoje. Se nós buscamos paz, nós precisamos construir a paz. Muito bem. Eu gostaria de contribuir também, porque você citou essa interpretação baseada lá no Akiva, da relação de Javé com o povo, né? Lembrando a fidelidade, e que não está apenas no Cântico dos Cânticos, mas no profeta Oséias. Na Nova Aliança, nós temos essa mesma linha de interpretação alegórica, e eu gostaria de citar São Paulo. São Paulo foi também um grande teólogo, não é? Ele conhecia profundamente a Escritura, ele estudou com o rabino chamado Gamaliel, foi discípulo de Gamaliel. Então ele conhecia profundamente, e enriquecido pelo Espírito de Deus, ele escreveu no capítulo 5º da carta aos Efésios. Aí você pode pegar na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Então, falando para os casais, São Paulo diz o seguinte: e vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 26. A fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta-a e dela cuida. Como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E então São Paulo conclui, lembrando o que nós vimos agora no Cântico dos Cânticos. É grande este mistério, que pode ser traduzido também por sacramento, como disse o Osmar, né, ou como sinal. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesma, e a mulher respeite o marido. Então é esse grande mistério, né, que está assim sendo retratado por trás das palavras no livro do Cântico dos Cânticos. Né? Assim como o amor conjugal representa o amor de Cristo pela sua igreja, né, os maridos têm esse dever de amar, né, a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher também, assim como no Cântico dos Cânticos, há essa belíssima relação de amor, a esposa deve amar o seu marido. E a igreja, enquanto esposa, a igreja somos todos nós temos de manter essa relação também de fidelidade ao esposo, que é Jesus. Muito bem. Eu quero dar uma voltadinha, antecipar no capítulo 7º, já finalzinho do 6º, para começar o 7º, sendo mais específica, o capítulo 6º do Cântico dos Cânticos, o versículo 10. Antes de entrar no 9º poema, vai estar escrito: quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o esquadrão, com bandeiras desfraldadas? Aqui nós vamos ver essa força que o amor pode caracterizar a sua amada, no caso de ser uma representação puramente humana, né? Mas se nós colocarmos então a representação dessa mulher que poderia se tornar belíssima, nós vamos lembrar bem a figura de Maria, né? É verdade. Professor Osmar, que aqui parece que representa bem essa figura, né? É verdade. Quem é esta, né,
que aponta como aurora, né? É até um canto, né? Tem. É. Antes de cantar, só queria dizer o seguinte, né? Esse livro do Cântico dos Cânticos, não sei por que ele é tão desprezado, né? As pessoas não leem, as pessoas não fazem pregação sobre ele. Tem vergonha e é tão de rico, ler alguns, é tão né? rico, né? Esse versículo 6, capítulo 6, versículo 10, ele tem, na linha alegórica, ele tem duas interpretações. Uma que é eclesiológica. Né? Aliás, esse livro do Cântico dos Cânticos, ele é todo eclesiológico. Essa relação entre Jesus e a igreja. Né? Então ele tem essa interpretação. E quem é essa que desponta como aurora? A igreja do Senhor. A mulher no livro do Apocalipse, a mulher lá no livro do Gênesis, tem essa representação eclesiológica. Mas tem também a representação mariológica, porque a gente estuda, inclusive, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, lá no capítulo 8º da Lumen Gentium, né, que Maria é a imagem da Igreja. Né? Maria já assunta ao céu, já passou pela morte e ressurreição e está lá, né, corpo e alma, já como a Igreja amanhã. Então ela é a imagem da igreja. Então essa passagem, ela tem também essa interpretação. Além de ser eclesiológica, ela tem essa interpretação mariológica. E representa a figura de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que também faz esse papel da esposa do rei, esse papel da, como dizia lá entre os hebreus, da Gebirá, que é a rainha, porque nós tratamos Nossa Senhora, ela é a serva do Senhor, ela se reconhece assim. Tem teólogo que não gosta, que chama Nossa Senhora de rainha. Ah, ela não é rainha, porque ela falou que ela é a serva. Mas ela é a mãe do Rei dos Reis. E lá no Antigo Testamento, Nosso Senhor é judeu, nós não podemos negar que a rainha era a mãe do rei. Ela tinha muito mais influência do que a própria esposa do rei. Né? O caso de Betsabeia, a mãe de Salomão, que tinha toda aquela influência. Então ela era a Gebirá. Então Nossa Senhora, ela é rainha sim. Por quê? Porque ela é mãe do rei. Então vem esse versículo, né, que tem também essa prefiguração mariana. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol? Isso a gente vê no livro do Apocalipse. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, né? Coroa de 12 estrelas, né? E segurando o filho, que traz na mão o cetro de ferro. Quem é essa mulher? Então, essa interpretação. É a igreja? É a igreja. Né? Mas nós não podemos desprezar também essa dimensão mariológica, essa dimensão mariana, que levou aquele músico a compor a música que você e que Osmar se referiam. Né? Quem é essa que avança como a aurora, visível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua. Com essa música, eu vou pedir que vocês podem continuar cantando os teus. Você em casa com certeza conhece, isso é um hino belíssimo em nossa igreja, e nós vamos ver a Senhora sendo elevada com toda a sua dignidade, com todo o seu carinho, com toda a sua meiguice, no entanto, como aquela que é terrível diante daqueles inimigos que ela vai colocar de qualquer forma ao chão. Que você não se esqueça dessa figura maravilhosa de mulher, né? E que nós possamos conhecer outras figuras que não tão belas quanto elas, mas que seguiram o seu exemplo e se fizeram mulheres belíssimas a merecerem de nós toda a nossa reverência. Agradeço aos nossos mestres que aqui nos ajudaram a trilhar esse caminho de entendimento e aguardo você no nosso próximo programa com páginas da Bíblia, estudando nessa temporada as mulheres. Fiquem com Deus e até lá!